Qualquer jumento que passasse na rua, ele usaria, mas não deixaria o seu povo sem palavra. Isso é interessante de nós entendermos que o Senhor não está preocupado se é eu ou se é o Antônio. Ele não está nem aí para isso. Ele quer alguém que se posicione e que ele possa falar conosco. Isso é importante, amém? Livro de São Mateus, capítulo de número 21. Nós vamos meditar. Eu estava orando a Deus e pedindo uma revelação de Deus para este culto de hoje, porque é algo muito tremendo na vida desses varões. E como homens sabemos o quão difícil é estar participando de ensaios, participando de tarefas extras em relação à vida dos homens, como trabalho, os afazeres em casa, ajudando suas esposas, e alguns ainda se prontificam a estar fora, ainda cuidando de ensaiar, de abençoar a casa de Deus, o que não é fácil. E o Senhor me deu esta revelação para nós compartilharmos juntos hoje. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12. Nós vamos ler o 12 e o 13. Glória a Deus. E eu quero pegar uma carona assim bem gostosa naquilo que o nosso amado trouxe uma saudação, falando sobre a igreja. Louvado seja Deus. E foi assim muito bom poder entrar nesse trem, já sentar de lado e já comendo alguma coisa, testificando aquilo que Deus trouxe ao meu coração esta noite. Livro de São Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13 diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Louvado seja Deus. Pastor, mas que palavra é essa para trazer no aniversário de grupo, hein? Tinha coisa, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Os carros chegando na porta, Jesus trazendo chave, apartamento, né? Mas na verdade nós precisamos entender o fundamento sobre o qual nós somos chamados, e o que de fato nós somos e o que de fato nós representamos neste momento que estamos vivendo. O Senhor nos criou para algo, o Senhor nos convocou para algo, o Senhor nos chamou para executar uma tarefa, e nem sempre as tarefas que o Senhor nos chama são tarefas fáceis. Nem sempre as tarefas que o Senhor nos chama para executar são tarefas que todo mundo quer fazer, né? Geralmente as pessoas querem fugir do compromisso real com Deus. O que as pessoas não conseguem fugir é de cargo, o que as pessoas não conseguem fugir é de nome, o que as pessoas não conseguem fugir é de status, mas da obrigação com o reino de Deus costumamos fugir. Porque, por exemplo, chegamos em uma igreja onde houver jovens obreiros, pessoas novas que gostam de ouvir e de pregar a palavra e perguntar: quem quer ser pastor? Muita gente vai erguer a mão imediatamente. Quem quer ser missionário? Muita gente vai erguer a mão. Quem quer ser diácono? Muita gente vai erguer a mão. Quem quer ser líder disso, daquilo? Muita gente vai erguer a mão. E boa parte que não erguer ou está com vergonha, ou está esperando um cargo ainda maior, porque não chegou dele ainda. Mas na verdade o que nós precisamos entender é que muitas das vezes o que nos atrai é a posição e não as obrigações que elas implicam em que nós devemos viver em relação ao chamado ao reino de Deus. E o Senhor me deu uma mensagem, e o tema dessa mensagem é a restauração da casa de oração. Diga comigo: a restauração da casa de oração. Diga para o seu irmão: Deus vai restaurar a casa de oração. Pois eu quero voltar justamente no texto que o nosso amado leu, quando Jesus ele vê em Pedro uma grande revelação, porque ele diz a Pedro: isto não veio de você sem que do alto não fosse revelado. Isto foi revelado ao seu coração de que de fato eu sou Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, e debaixo desta revelação eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Os portões não vão prevalecer sobre a igreja, sobre a eclésia. E mais profundamente, o que seria a eclésia? Uma assembleia, uma reunião que na sua especificidade quer dizer chamados para fora. E hoje nós vivemos uma eclésia chamada para dentro. Hoje nós vivemos uma eclésia que defende mais a placa do que Jesus. Hoje nós vivemos uma eclésia que defende mais o meu ministério e as minhas coisas, a minha liturgia, a forma com que eu entendo a palavra, a minha linhagem teológica, seja ela arminianista ou calvinista, ou de quem for, mas o que me importa é o meu entendimento, a minha formação, a forma que eu enxergo e não a forma que Deus enxerga. Pois esta igreja que o diabo não poderia prevalecer não era uma igreja de títulos, não era uma igreja de super profetas e super homens, não, era uma igreja edificada no seu nome, no nome de Jesus Cristo. E a ordem dele foi: ide por todo mundo. Ele não disse congregai-vos aqui, ficai parado lá, enchei os vossos templos, não. Ele disse vá. Esta é a ordem de Jesus para a nossa vida: vai. Mas nós estamos mais preocupados em ficar, porque ir não garante muita coisa, porque ir não dá lucro, porque ir não nos passa segurança. E Jesus disse mais: quando você for, não leve bolsa, não leve alforje, não leve nada extra. Ou seja, é viver totalmente dependendo de Deus. Aleluia! Mas neste século que nós estamos vivendo, se tem uma coisa que o ser humano não quer, é ser dependente de Deus. Nós queremos nos garantir. Nós queremos depender de nós mesmos, do nosso salário, queremos depender da nossa profissão, e quando dizemos Deus está te abençoando, nós com arrogância ainda chegamos a dizer não vai eu levantar 5 da manhã para ver se Deus me abençoa, não vai eu fazer hora extra para ver se Deus vai me abençoar. Eu quero te dizer uma coisa: você pode trabalhar o dia inteiro e até metade de uma noite, você pode fazer hora extra e ter 3 formações, mas quem te dá força para acordar e para levantar é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é a razão central de todas as coisas, e esta é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós saímos para produzir fruto, cada um à sua medida, a 30, 60, 100, de acordo com a capacidade de cada um, é que o Senhor deseja nos usar. Mas isto é uma coisa para agora. E o que nós lemos neste momento estava em ebulição justamente nesta época do ministério terreno de Jesus. Quando Jesus estava colocando o seu ministério em evidência, quando ele estava trazendo as novidades do reino, quando ele estava pregando as boas novas, que ele estava ensinando aquelas pessoas como funcionava o reino de Deus, que era totalmente diferente daquilo que os judeus daquela época conheciam. Porque lembramos que quando Jesus ele nasce num período em que Israel, os judeus, estão debaixo da servidão do Império Romano. Então eles têm uma hierarquia muito grande: Herodes, César, e assim vai sucessivamente, Pilatos, e eles entendem que o reino era semelhante a isso, onde um era obedecendo ao outro, e um no fim da fila, outro no começo. Ele vai dizendo: esse é maior, aquele é menor, porque este se veste melhor, porque este tem mais coisas, porque este domina mais províncias, porque esses têm mais terra. Então este governador que cuida de 4 ou 5 províncias é melhor do que aquele que tem 3 ou 4. E quando esses homens com esta mentalidade, eles sentam para ouvir Jesus falar, ele diz: porque o reino do céu é assim, quem quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ser o primeiro, seja o derradeiro, quem quiser ser servido, pegue a bandeja e vai servir todo mundo. É por isso que o reino de Deus está indo embora das nossas igrejas. É por isso que pastores não gostam de pregar o reino de Deus, porque o reino de Deus pega aquele que se diz grande e manda lavar o pé
que a igreja tem problemas. Não é de agora que a igreja tem problemas. Mas há uma promessa de Deus que Ele restauraria todas as coisas. Eu entendo que neste tempo esta novidade começa a assustar algumas pessoas. Como assim? O maior é o menor. O primeiro vai ser o último. O rei fica preocupado com isso. As pessoas começam a ficar preocupadas com isso. E Jesus está pelos vales, pelas montanhas, nas cidades pequenas. Jesus está pregando no território da Galileia. Jesus está saindo pelas cidades de Decápolis. Jesus está em Gadara. Outrora Jesus está em Samaria. Jesus está levando a palavra do conhecimento do reino de Deus. E multidões de pessoas começam a acompanhar o ministério de Jesus. E ele começa a ensinar que o reino dele é diferente do reino desta terra. Que o que é dele também é daqueles que o seguem. E ele começa a ensinar uma coisa que era diferente ao ouvido das pessoas, e as pessoas começam a pensar: como que pode ser? O que é de um também é de outro, a bênção que dá para um também dá para outro. Não há um peso de igualdade para isso, porque mesmo nos reinos naturais, se nós observássemos, se fosse pegar todo o dinheiro do Tesouro Nacional e dividir com a população, no final das contas todo mundo seria pobre, porque foi dividido e tem muita gente. Eles não entendiam, porque os olhos deles eram naturais, mesmo sendo judeus, observadores da lei, com 3 classes poderosíssimas de estudiosos: saduceus, fariseus, escribas, helênios, conhecedores da porção escriturística. Eles não entendiam que lá no livro de Ageu havia uma revelação que já tratava do reino de Deus, que dele é o ouro e que dele é a prata, dele é todas as coisas. E quem chega perto de Jesus não deixa de ser abençoado. É demais para eles entenderem isto. Quando o homem sai da posição da bênção de Deus, ele começa a procurar uma forma de ser abençoado. Ele procura uma forma própria de ser abençoado. Eu não dependo mais de Deus, então eu preciso me virar. Eu preciso correr atrás. Não é isso que a gente vem falando o tempo inteiro? Tem que me virar, tem que correr atrás. Pois foi desse jeito que os sacerdotes começaram a viver. Mas não só nesta época. Se nós formos lembrar de quando o profeta estava ministrando a obra de Deus e a casa de Deus, ele tinha 2 filhos, e o nome deles eram Ofni e Finéias. Quando trazia a oferta para o templo, ele pegava a melhor parte, a parte mais gostosa, eles roubavam, guardavam, comiam e sacrificavam a Deus a parte mais magrinha, mais chechelenta, mas aquilo que era bom ficava guardado para eles. Ou seja, eles não dependiam de Deus, mesmo sabendo que Deus ia dar para eles todas as coisas. Eles resolveram roubar de Deus, eles resolveram tirar aquilo que somente a Deus pertencia. E não foi só essa vez, como que o homem apropriou-se dessa identidade lá no Éden. A Bíblia diz que quando o homem cai, o pecado original não foi porque o homem comeu do suposto fruto que estava no meio do jardim. Não é apenas isso, é mais profundo do que isso, porque ali estava uma ordem de Deus. Ele disse: não mexa nisso. A Bíblia diz que Satanás, ele já havia tido uma rebelião no céu e ele foi destronado, foi lançado embaixo. Ele agora pega a mulher e diz assim: olha, não foi isso que Deus disse, não coma de todas as árvores. Ele vai confundir a cabeça da mulher, e a mulher disse: não, Deus disse de toda árvore comerei, mas aqui está no meio do jardim, dela não comereis. E aí Satanás, ele vai dizer através da serpente: sabe por que Deus não quer que você coma desta árvore? Porque se você comer desta árvore, você vai ser igual a Deus. Entenda que essas são as mesmas palavras, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Ezequiel, que Lúcifer, ele diz: eu subirei acima dos mais altos montes, acima das mais altas nuvens, acima de toda a glória, e lá farei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, serei igual a Deus. Ele usa exatamente as mesmas palavras que ele usou lá em cima para confundir a mulher ali
baixo. E aquilo entrou no coração. Como assim? Igual a Deus? Quer dizer, não preciso mais depender dele. A raiz do pecado original é a independência de Deus. O homem procura ser independente de Deus, e ali agora ele começa a colher frutos que ele não imaginava. A primeira oferta que foi dada a Deus, uma foi boa e outra foi ruim. Desde o início da humanidade já tinha alguém querendo roubar a Deus. Quando Caim e Abel ofertaram a Deus, Abel levou a bênção, Abel levou aquilo que era o melhor, Abel levou a ovelha mais bonita, sem mancha, mais gordinha, mas Caim pegou os frutos podres, os frutos caídos, e levou a Deus, e Deus não recebeu. Deus ensina, mas nós estamos sempre, através da nossa rebeldia, sendo rebelde, estamos sempre querendo viver uma vida independente, não queremos nos submeter a ninguém, não queremos obedecer a ninguém. E sabe por que não? Às vezes chegamos a argumentar: eu conheço mais Bíblia do que meu pastor, eu sou formado e o meu pastor não é, eu sei mais do que o meu líder. Não interessa, Deus levanta quem ele quer, não preciso obedecer. Nós temos que nos curvar diante de quem Deus levantou sobre a nossa vida. E é isso que o Senhor quer restaurar no nosso meio. Porque quando temos sede de independência, não queremos nos submeter a ninguém. E o Senhor está dizendo para nós hoje: se nós quisermos ser uma igreja para fazer diferença, temos que andar em uma vida de submissão. Alguém aqui gosta de ser honrado? Quem gosta de ser honrado? Levante a mão e dê glória a Deus. Eu gosto. É uma coisa muito boa, não é verdade? Honra é uma bênção. Eu lembro quando eu fui à África, irmão, só não comi o rato, mas até pombo foi. E quando eu voltei para casa de São Paulo, um dos meus evangelistas de manhã cedo me preparou um café. Mas um café tão abençoado que eu tinha perdido 7 quilos em 15 dias na África. E quando eu vi aquele café, eu não sabia o que eu comia. Eu comia bacon, comia ovo, comia pão, bebia Danone, falava para minha esposa: frita mais, pega aquilo, pega aquilo outro. Porque honra é bênção. Todo mundo espera ser honrado, mas eu quero dividir algo contigo. A Bíblia diz, irmão, que quem dá um copo de água ao profeta recebe o quê? Galardão de profeta. Mas é quem dá. Eu quero te perguntar esta noite: quem você tem abençoado para ficar de joelho 24 horas? Me dá, me dá, me dá, me dá. Se você não abençoa ninguém, a Bíblia diz que para dar água ao profeta você precisa saber que ele é profeta, e você precisa estabelecer alguém como profeta da tua vida, porque você não pode andar só. Porque quando eu estabeleço um profeta e eu honro esse profeta, eu entendo que ele tem autoridade sobre a minha vida, ele vai liberar palavra de galardão sobre a minha vida. E uma das coisas que Deus quer restaurar na sua igreja é o princípio da obediência e o princípio da honra. Honrar as pessoas que passam pela nossa vida. Nós queremos ser honrados, mas não queremos honrar ninguém. Verdade, Deus. Então a honra de Deus, neste momento, neste período, estava sendo violada. A Bíblia diz que as pessoas que serviam ao Deus Yahvé, a Jeová, tinham que subir ao templo em Jerusalém uma vez por ano. Era obrigado. Tinha que subir uma vez por ano para quê? Para adorar. Precisava adorar, tinha que adorar, não tinha moleza. Só que eles tinham duas obrigações quando subiam para Jerusalém. Detalhe, neste momento, não eram só judeus. Muitos povos, muitas pessoas conheciam o Deus de Israel e se convertiam. Por exemplo, se nós citarmos o exemplo de Ruth, quando Ruth vai para uma terra, quando Ruth vai para estar com Boaz, Ruth não era uma mulher daquelas, não tinha o mesmo costume, mas pelo testemunho ela disse: a partir de hoje, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Então não era só judeu nascido em Israel, porque até hoje o conceito de judeu não é de nascimento, porque Israel só conseguiu posse de terra de novo em 1948,
Então o mundo inteiro está permeado de judeus. Tem que subir para adorar em Jerusalém. Lá vai todo mundo subindo para adorar. Diversas línguas, diversos povos, um falando hebraico, outro falando aramaico, outro falando linguagens dos seus clãs, mas estavam indo com um único objetivo: de adorar a Deus. Sabe o que eu penso sobre isso? Esses dias eu estava orando a Deus. Eu fui criado na maior denominação pentecostal do Brasil, e há 10 anos eu fui para a Igreja Batista. Isso não é relevante, mas eu estava pensando em oração, dizendo: Senhor, quando a igreja entender que nós somos um único povo, que adoramos um único Deus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. Eu quero que você saia daqui entendendo: a restauração da casa de Deus não é a restauração da Batista, da Assembleia, da Metodista, é a restauração do seu reino. É aquilo que nós oramos e pedimos lá em Mateus capítulo 6: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Mas o incrível é saber que os próprios crentes não querem que o reino de Deus venha. Senhor, eu preciso terminar minha faculdade. Senhor, eu preciso comprar meu carro. Senhor, eu preciso. Nós não precisamos de nada. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Às vezes os cristãos estão impedindo a volta dele, porque não estão pedindo: venha o teu reino. Senhor, pastor, e Deus vai se submeter a isso? Não. Mas nós precisamos orar: venha a nós o teu reino. É uma obrigação nossa, não é uma reza, mas é uma obrigação de dizer: Senhor, volta para buscar a tua igreja. Então muitas pessoas subiam para adorar a Deus, subiu o caminho inteiro dizendo: gente, vai ser muito forte o que vai acontecer. Deus vai tratar de forma poderosa. Você lembra do ano passado? Quando o sacerdote pegou aqueles 2 bodes. Um bode ele sacrificou e o outro bode ele pôs a mão na cabeça, confessou todo o pecado do povo e mandou o bode para o deserto, e a gente foi perdoado, e a Shekinah de Deus desceu naquele lugar. Lembra, amado? Eu voltei para casa bambo de tanta glória. Passei 15 dias cuidando das minhas ovelhas, ainda sentindo a glória de Deus, eles com vontade de adorar a Deus. Poxa, está chegando em Jerusalém, olha, já dá para ver, com vontade de adorar, com vontade de adorar, porque mesmo no tempo que nós estamos vivendo, mesmo onde tem pessoas que estão na igreja apenas de corpo, mas que o seu espírito não está ainda aqui, que ainda não se converteu de verdade, que ainda não se arrependeu de verdade, ainda tem uma meia dúzia que sai de casa dizendo: eu quero ir para adorar, eu quero sentir a presença de Deus. Se cantou bem, glória a Deus. Se cantou mal, glória a Deus. Se o pregador é bom, glória a Deus. Se não é, glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu não vim ver ninguém cantar, eu não vim ver ninguém pregar, eu vim sentir a glória de Deus. Nós precisamos viver isto, aonde nada nos importa a não ser a presença de Deus. O povo doido para adorar, e eles tinham 2 compromissos quando eles chegavam em Jerusalém. O primeiro, precisavam sacrificar um animal de pequeno porte pelos seus próprios pecados. Poderia ser um pássaro, poderia ser uma pomba, e além disso, eles precisavam pagar um imposto anual para abençoar o templo. Então o camarada já saía de casa com o dinheiro contado. E conforme ele vai se aproximando de Jerusalém, na direita tem uma venda, e ali tem uma venda, um pombo, um pássaro, e esse pássaro custa R$5 o pombo. Ele diz: opa, vai dar para mim pagar, porque eu preciso ter dinheiro para pagar o imposto anual do templo. Ele compra aquele pombo e leva. Outras pessoas também fazem a mesma coisa. Quando chega no templo, na casa de Deus, eles dão de cara com uma situação. Não eram só vendedores que estavam no templo, mas também os cambistas, porque vinham moedas de todos os lugares. Profissionais do câmbio dentro da igreja. Parece que eu estou pregando da igreja de hoje, né?
que eu estou falando? Profissionais do câmbio dentro da igreja trocavam com lucros abusivos, roubando de quem estava com sede de adorar a Deus. O camarada chegava com um pombinho debaixo do braço, e quando ele chegava, o sacerdote olhava para aquele pombo, já combinado com os vendedores, e dizia assim: onde você comprou esse pombo, meu querido? Ah, eu comprei lá embaixo. Sabe aquela venda lá embaixo? Mais barato. Estão pedindo R$30 no pombo aqui no templo, na igreja. Eu comprei lá embaixo. Pois esse pombo é impuro. Vem comprar esse aqui. Tinha que passar pelas mãos dos purificadores. Tinha que passar pela mão do sacerdote, que deveria ser um facilitador de quem quer adorar a Deus. Levava o ponto dizendo: isso aqui está impuro, você tem que comprar. Mas eu não tenho dinheiro, então não vai adorar. Se não tem dinheiro para comprar, não vai adorar, porque tem que matar o pombo, tem que pegar, tem que dar a oferta anual, e aí sim entrar para adorar a Deus. Então o camarada saía de casa doido para sentir a presença de Deus no templo uma vez por ano, e coçava os bolsos, não podia adorar a Deus porque não tinha dinheiro. Agora, eles praticavam a usurpação da fé, e eles diziam: não, este pombo não serve para ser sacrificado. Como que eu vou sacrificar uma coisa que eu não conheço a procedência? Eu não sei de onde veio. Onde foi que veio isso aí? De onde foi que compraram? Esse povo veio contaminado. Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus não quer que nós sejamos opressores. Deus quer que nós sejamos facilitadores. Por que o mundo não quer ouvir a palavra de Deus? Por que as pessoas viram as costas para os crentes quando estão pregando? Porque os crentes estão misturando costume com doutrina, estão misturando as coisas que eles acreditam com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só, o Evangelho é um só. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Mas nós colocamos mais um monte de coisa para salvar o povo. Amado, Jesus quer mudar a tua vida hoje. Troca o seu fardo pelo fardo de Jesus, que é leve. Parece um vendedor. Hoje Deus quer mudar a tua história. Que está chorando, vem agora que Jesus vai tirar todo o mal da tua vida. Você vai sair daqui cheio de Deus. Aí o camarada vem. Quando ele acaba de confessar Jesus como Salvador, alguém já puxa ele e fala assim: só que a partir de hoje você não pode isso, 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 não pode isso. Ele estava livre do pecado, mas agora está mais pesado com a religiosidade do que o pecado que ele vivia. Não, você tem que aceitar Jesus para ser salvo, mas você tem que fazer isso, mas você tem que fazer aquilo, mas você tem que fazer. Peraí, irmão, o sangue de Jesus não é suficiente para lavar o homem de uma vez? Que evangelho é esse que nós estamos pregando, que estamos deixando o povo mais confuso do que consciente dos seus pecados? Eu estava na universidade esses dias, em uma banca que fizemos um debate de filosofia, e eu vi um filósofo responder uma pergunta de uma psicóloga, e ela disse assim: fulano, em relação aos homossexuais, o que você diz em relação à posição da igreja? Eles vão ter êxito? Ou a igreja evangélica vai resistir isso? Como vai ser isso? No seu entendimento como filósofo? Até hoje meu coração estremece diante da resposta que eu ouvi. Ele disse: não esquente a cabeça com os evangélicos. Não esquente a cabeça com os evangélicos, porque há 15 anos atrás os evangélicos pregavam contra o divórcio, e hoje quem mais se divorcia são os pastores. Isso aí, já já eles vão aceitar. Fica tranquilo. Não foi desta igreja
que Jesus falou. Pastor, o que o senhor está dizendo? O senhor está pregando a homofobia? O senhor está... Não. Eu estou pregando o amor, e a Bíblia diz que eu tenho que amar o pecador, mas eu tenho que tornar claro que a sua prática é abominável aos olhos de Deus. Eu não preciso desrespeitar alguém para torná-la consciente dos seus pecados, mas eu não posso abraçar o pecado das pessoas para manter uma igreja cheia, para manter o meu grupo cheio. Às vezes é melhor um grupo de varões com 4 do que 100 divididos, cada um acreditando em uma coisa. Às vezes mandei um grupo com 3, já é difícil. Imagina 100, um dizendo que é 1, que é 2, que é 3, que é 4. Assim como esses sacerdotes, não eram todos os sacerdotes que estavam corrompidos, não eram todos os sacerdotes que estavam com esquema, com os cambistas e com os vendedores de bolo. Não eram todos, porque a palavra diz que sempre houve e sempre haverá adoradores verdadeiros. E esse atrás da tua vida, Deus está dizendo: a hora vem e a hora é agora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Para ser adorador tem que ser verdadeiro. Amém? Não pode ser dobre. Ah, mas eu sou que nem um camaleão. Quando eu estou na presbiteriana, eu acredito no que o presbiteriano fala. Quando eu estou na batista, irmão, tem que ser sábio. Eu vou com eles. Quando eu estou na assembleia, irmão, mesma coisa. Opa, sou assembleia, meu irmão. Antes de você ser de qualquer denominação, você é de Cristo. E a palavra é uma só. Ela não muda como o camaleão. A palavra de Deus, ela é uma só. Para ser adorador não pode ser hipócrita. Para ser adorador, Tiago deixou bem claro: não seja de ânimo dobre, não seja de duas caras, não seja de duas personalidades, como Pedro era. Pedro, na frente dos judeus, era judeuzão, gostava da circuncisão. Quando não tinha judeu, abraçava gentio e beijava gentio. Um dia Paulo pegou ele e falou: Pedro, para de ser hipócrita, ninguém precisa mais circuncidar, porque a nossa circuncisão é Jesus de Nazaré. A circuncisão é Cristo. E nós estamos querendo fazer o povo se circuncidar ainda hoje. Ainda hoje. Estamos pregando coisas que não tem mais na palavra de Deus. Por isso que o Senhor vai restaurar a sua igreja. E eu creio nisso. Joel capítulo 2, versículo 28 diz o quê? Que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Sabe o que é toda carne? Até quem não crê vai receber. Porque é a palavra de Deus. Sem o Espírito não podemos fazer absolutamente nada. Agora os homens queriam adorar, mas não podiam adorar porque não tinham dinheiro suficiente para adorar. E se tem uma coisa que Deus fica muito bravo, é quando alguém se mete na frente daquele que quer adorar a Deus. Deus não gosta disso. Eu ainda não vi alguém querendo adorar e alguém se meter no meio e ser feliz. Porque Deus entende que nós já nascemos com esta vontade de adorá-lo, de glorificá-lo. Às vezes o mundo não entende, aquele vazio, aquela coisa toda. Aquilo é desejo de adorar. Aí ele transfere a adoração para Maria, para Antônio, para Joaquim, para Buda, e aquele vazio continua. Sabe por quê? Ele foi criado de um Deus todo-poderoso, e isso é que a criatura sempre corre atrás do seu Criador, do seu gerador. Portanto, a Bíblia diz que deve haver dentro de nós uma fome incansável de adorar e adorar e adorar em todo o tempo, adorar em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde eu estiver, eu adorarei a Deus com a minha vida, com o meu testemunho. Pergunte ao seu irmão: você tem adorado a Deus com o seu testemunho? Aleluia.
Eu sei que hoje não é ensinamento e eu não sou o pastor da igreja. Eu estou só trazendo a mensagem que o Senhor me deu, amém? 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 Sabe aquela hora que você vai comprar leite? E você vai comprar só um litro de leite e você rouba 5, 6 sacolas para colocar no lixo? Você não é honesto. Você não está dando testemunho de crente. Ah, pastor, mas o que é isso, pastor? 3 sacolas, você só vai usar uma, meu amado. Por que você é desonesto desse jeito? O Senhor está procurando uma igreja verdadeira nas mínimas coisas. Porque quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Sabe aquele troco errado que alguns recebem? Eu já vi contar testemunho. E aí Deus preparou, pastor, que a mulher me deu 20 reais. Sabe o que Deus preparou? Deus preparou a oportunidade de você ser fiel. Deus preparou a oportunidade de você manifestar o reino de Deus. Há um mês atrás eu trouxe uma palavra na nossa congregação, que toda criatura aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu preguei isso no domingo. Na segunda eu fui comprar um celular, 2 celulares para os meus filhos, com a minha esposa. Cheguei na loja, escolhi, comprei. Passou o cartão e lá estamos indo. Caminhamos uns 5 minutos. Eu falei para minha esposa: que bom que ficou barato. Olhei a notinha, pus no bolso: mas que bom que ficou barato. Vai dar um valor X aí, metade para mim, metade para você. Não vou nem sentir gosto. Ela disse: não, só esse valor. E o que você está falando aí é só uma parcela. Eu puxei a nota do bolso. Quando eu olhei para a nota, amados, estava apenas um celular passado. E eu com 2 celulares na sacola. Eu olhei para minha esposa e aquilo que eu preguei no domingo gritou na minha cabeça: que as criaturas aguardavam com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Minha esposa olhou para mim, eu disse para ela: lembra da palavra de ontem? Vamos levar o reino de Deus agora! Aleluia! Dependendo do crente dizer: eita, como Deus é lindo. Comprei um e Deus mandou outro. Cheguei lá na moça, disse: moça, eu tenho uma coisa para você, minha querida. Ela disse: que foi, moça? Eu disse: olha, você só passou um celular no cartão, o outro veio de graça. A mulher começou a tremer, o olho começou a encher de água. E aí ela pegou e disse: eu vou lhe dar um presente. Me deu um pendrive, eu ia comprar, Deus me livrou, não deixou, me abençoou. E aí eu peguei aquele celular e peguei e mostrei a ela. Ela passou o cartão de novo e minhas pernas tremiam, sabe? E depois que passou o cartão, ela olhou para mim, para minha esposa, começou a chorar e disse assim: olha, ainda bem que existe gente boa como vocês. Eu olhei para ele e disse: não, nós não viemos aqui porque a gente é bom, porque nem eu e nem ela prestava. Nós viemos aqui porque Jesus nos salvou e Ele te ama e tem uma obra na tua vida. Amados, eu não consegui fazer mais nada aquele dia. Tamanha era a alegria do meu coração, dizendo: eu não perdi a chance de manifestar o reino de Deus. Aleluia! Deus vai te provar ainda essa semana, mas você precisa ser fiel e manifestar o reino de Deus. A igreja verdadeira que avança contra o inferno é uma igreja que não é comprada e que não se corrompe. Aleluia! Não se corrompe, aleluia! Pode ser quem for, diga para o seu irmão: não se corrompa. Não se corrompa. Diga: não se corrompa. Já vou terminar. Se tem uma coisa que Jesus não gosta, é de que alguém se intrometa no meio de adoradores. As criancinhas viram Jesus, com certeza ouviam os pais falar em casa, né? Olha, ele ama os pobres, ele cura cego. E criança gosta dessas coisas, né? Criança ama a gente boazinha. E Jesus, olha, lembra daquele paralítico lá, o filho de Timeu? Jesus curou ele, a criança: como assim? Está curado. Olha, lembra lá no tanque de Betesda, que a gente passa lá dia de sábado, se coxo lá, Jesus curou ele. Não acredito. E as crianças embriagadas por esse sentimento de lá ver aquele homem bondoso e amoroso, quando viram Jesus, correram. E aí os discípulos: não, aqui não pode, opa,
nós somos? É forte. O reino de Deus? Ou do nosso próprio reino? Eu estive esses dias em Pernambuco e eu fiquei bobo, porque as duas igrejas lá, as maiores, têm o mesmo nome, só que o ministério é diferente. Uma é em cima e outra é embaixo. E eles são proibidos pelos seus pastores de dar a paz do Senhor. Na minha cidade. E eu disse, rapaz, se eles são da mesma, são desse jeito, eu sou de outro. Passei de propósito. E lá estava um evangelista. Todo dia eu estava na praça lendo a Bíblia. Disse, hoje é o dia. A paz do Senhor, meu amado. Ele baixou a cabeça. Eu de pé. Eu vou dormir 3 dias aqui na cidade da Muriçoca. Uma Muriçoca desse tamanho. Mas Deus vai acertar umas contas desse rapaz. No outro dia estava ele e mais 2. A paz do Senhor. Baixou a cabeça. Amanhã Deus vai agir. Senhor, prepara. Aí quando eu cheguei na praça, estava ele mais uns 5. E lendo a Bíblia. Aí eu cheguei lá. Disse, a paz do Senhor. Uns 2 olhou com vontade, mas não deram, porque o evangelista estava do lado, o evangelista continuou lendo. Aí eu falei, Senhor, me qual aconteceu? Travessei a rua, eu sei quem era o evangelista, eu vou direto na fonte. Cheguei pertinho dele, me abaixei e tirei. Falei, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele olhou para os lados, pegou na minha mão. E eu disse para ele, deixe de ser hipócrita, porque os filhos de Deus se reconhecem de longe. Volte a ter o brilho do Espírito Santo. E meu pai falou, meu pai é da igreja lá, ficou cabucho lá, falei, é doido. Mas você precisa ser instrumento de Deus, sem afrontar ninguém, mas manifestar o reino de Deus. Você pode concordar, irmão, com essas coisas fora da palavra, não? E não era assim no início, quando uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou dos Éfesos, eu sou dos Coríntios, eu sou dos Galápagos, não, nada disso. Nós somos todos de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Nós somos de Deus, e esta igreja que Ele quer restaurar, uma igreja única e verdadeira. É essa igreja que Ele quer restaurar. Para terminar, eu gostaria de perguntar, meu amado, qual é a sua motivação no serviço de Deus? Por que você está na casa de Deus? Porque alguns estavam para cumprir a lei, alguns estavam para fazer sacrifício, outros estavam só para ter lucro, para vender as pombas, outros estavam só para trocar moedas, alguns estavam para adorar e não podiam, alguns estavam para adorar e não podiam. Mas o que eles não imaginavam é que Jesus estava vindo naquele dia. Aleluia. Nenhum cambista daquele imaginava, nenhum vendedor de pomba, de lencinho ungido, de meia ungida, de travesseiro, nenhum deles imaginava que Jesus estava vindo para restaurar a sua casa. Ninguém imaginava que aquela profecia do livro de Isaías ia se cumprir. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eles não imaginavam, mas quando eles olharam para a porta do templo, ali estava aquele homem que João havia falado, ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quebrou tudo, ele disse, a partir de hoje não será mais comércio, a minha casa será casa de oração. Eu estou te dizendo esta noite, não é porque você vive no mundo que vai concordar com aquilo que o mundo pratica. Viva a palavra de Deus. Seja
sujeito à palavra de Deus, mas não pratique aquilo que o mundo pratica. Jesus purificou o templo, sabe com que propósito? Para nos mostrar que aqueles que aparentavam estar mais próximos de Deus, que era quem morava no templo, eram os que estavam mais longe. Sabe aquele santarrão da igreja? Que tudo para ele é pecado? Sabe aquele irmão que quase toma banho de roupa? E Jesus não pode nem ver ele pelado? Uma santidade. Por fora são lindos, mas por dentro verdadeiros sepulcros caiados. O Senhor não quer uma igreja bonita por fora. O Senhor quer uma igreja pura, sem mácula, sem ruga e sem mancha. E Deus não está falando de outra coisa a não ser do nosso caráter. Deus procura uma igreja com caráter. Verdade, Deus. Que tenha a oportunidade de roubar, mas não rouba, porque teme a Deus. Que tenha a oportunidade de se prostituir, mas não se prostitui porque sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Que tenha a oportunidade de adulterar, mas não adultera porque sabe que trair o seu cônjuge é trair a Deus. Esta igreja que o Senhor vai restaurar, uma igreja que passa aperto, que chora, mas que não se entrega às imposições do mundo, aleluia, que continua atacando o inferno e dizendo: Satanás, não me venha com as suas mentiras, porque está escrito, o diabo não tem medo da minha carteirinha de pastor, o diabo não tem medo da minha convenção, seja ela Conamade, seja ela CNBB, seja ela CGABB, o diabo não tem medo disso, o diabo tem medo de crente que tem caráter, que ora, que jejua, esse é que ele tem medo. Glória a Deus. O inferno não vai resistir a uma igreja que tem caráter, Aleluia. que sabe no que crer, que sabe no que acredita. Eu vou concluir agora. Nós ganhamos uma católica para Jesus na faculdade, mas não era católica assim, sou católico, não, praticante. E num debate tinha um irmão, conhecia muito mais Bíblia do que eu, mas muito, me dava lá mesmo, só que não sabia falar. Então ele mirava o dedo na cara da menina: você vai pro inferno. Senhor, não é esse evangelho que eu quero para a minha vida. É um evangelho que me ameaça. É um evangelho que Jesus ele deixou bem claro: ele disse: eu vim para que tenham vida, e não apenas vegetem, mas que tenham vida em abundância. Vida em abundância não é riqueza. Vida em abundância é deitar no travesseiro e dormir em paz. Aleluia. Agora, alguns de nós, quando vai dormir, fala: Senhor, por favor, não volta essa noite, porque o que eu fiz de besteira hoje não fez falta. A igreja toda dizendo Maranata, o cara está dizendo: agora não, deixou de nada ali. E o camarada pegou essa menina e aí ela bradou na sala inteira: é por isso que eu não gosto de crente, que maltrata Maria e não sei o que. Posso? Você é pastor, cuidado com o que você vai falar. Eu estou nervosa. E não, eu ia pedir para esse irmãozinho ficar quieto um pouco. Porque como que pode um cidadão desse falar a barbaridade que ele falou de Maria? Esse cara olhou para mim. Esse cara não é crente, não. Hoje a capa dele está isso, não é crente, não. Então não tem vergonha, não.
Imagina 5 milhões de judeus. E Deus chamar Maria e dizer: bendita és tu, porque dentro do teu ventre vai gerar meu filho. Como desrespeitar uma mulher conceituada dessa? Virgem, guardada. Como desrespeitar uma mulher que criou seu filho com amor, que foi a única que se lembrou dele no meio do caminho, quando ele ficou dando aula lá para os doutores. Todo mundo vindo para casa, nem o irmão, nem o próprio pai, ninguém, só a mãe sentiu falta. Como falar mal de uma mulher que lembrou do filho que estava perdido? Como fala mal de uma mulher que na hora da morte estava lá, no pé da cruz, não largou ele nem na hora de morrer? Como fala mal de uma mulher que correu para o sepulcro enquanto ninguém foi? Como falar mal de uma mulher dessa? Aí quem duvidava começou a ter certeza: esse cara não é crente. Eu disse: olha, filho, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou um seguidor assíduo do mandamento de Maria. Aí pronto, a casa está ali. Aí antes que o irmão manifestasse o demônio, eu já comecei a explicar. Jesus estava numa festa em Caná da Galileia, e aí acabou o vinho, e aí começou aquele alvoroço. Maria chegou para Jesus e disse: Senhor, acabou o vinho. Jesus disse: o que eu tenho a ver com isso? Maria chegou de novo com jeitinho. Jesus chegou e falou assim: ó, traga as talhas cheias de água, enche as talhas. Maria olhou para todos os que estavam lá, apontou para Jesus e disse: façam tudo o que ele vos disser. E sabe o que ele disse em Mateus capítulo de número 4? Somente ao teu Deus adorarás e só a ele servirás. Este é o mandamento de Maria: não adore ninguém, adore ao teu Deus. A menina é crente agora, aleluia, pode o Senhor por isso. A menina é crente. Deus está esperando você e eu largarmos a religiosidade e começar a falar de Jesus de Nazaré, e esquecer os ministérios, esse monte de dogma inventado por homem, e começar a levar Jesus de Nazaré. Porque no céu não haverá placa nenhuma. No céu haverá um povo que lavou as suas vestes